Saúde, colega! Hoje você vai conhecer um médico ortopedista e empreendedor e ele vai contar a história, a jornada empreendedora dele. Eu estou aqui com o Lucas Mello, já eu vou passar a palavra para ele e você vai conhecer e vai se enxergar. O que que o Lucas fez e o que que o Lucas faz que eu posso usar para mim? Como eu posso inovar na minha carreira? Como eu posso inovar dentro do meu consultório? Será que eu tenho vontade de criar uma startup? Será que eu tenho uma vontade de criar um novo negócio? Mas você vai ver que os conceitos do empreendedorismo, ele se aplica perfeitamente ao médico que emite nota fiscal, que dá recibo. Ou seja, aquele médico que precisa captar o paciente para ter um faturamento maior. Beleza? Mas antes de passar a palavra para o Lucas, eu quero te falar da imersão da SD Escola de Negócios, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro. Estamos na nossa 4ª turma. E lá você vai aprender a ser um dono, uma dona de negócio. Você vai aprender a se enxergar e entender que o seu consultório, a sua clínica deve fluir, deve rodar como um negócio. São 5 pilares: gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia, que nós vamos te passar, todos de uma maneira prática para que você implemente logo após a imersão, e os professores são médicos que executam essa jornada no dia a dia. Então, se você quiser estar comigo aqui na cidade de São Paulo, no World Trade Center, nos dias 29 e 30 de novembro, você pode me mandar um direct lá no @LorenzoTomé, que eu vou te dar um desconto de 10% para você participar conosco da 4ª turma da imersão da SD Escola de Negócios Médicos. Ó, e são só 40 vagas. A 3ª turma, as vagas acabaram 40 dias antes. Então, se você quer saber mais, me chama lá no @LorenzoTomé, que você vai ter um desconto especial. Grande Lucas, obrigado pela sua presença. Somos colegas lá no Cubo. Temos histórias parecidas, médicos e empreendedores, e é uma honra estar te recebendo aqui hoje para você contar da sua história e contar sobre a sua startup, a Estralo, que é especificamente na sua área de ortopedia. Mas primeiro o seu background, conta um pouquinho para a nossa audiência. Legal, Lorenzo. Primeiro, obrigado, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que a gente tem um papel que cruzou essa fronteira de empreender, de inovar, de comunicar com os nossos colegas médicos o que fazer diferente, né? Então, não necessariamente precisam abrir uma startup, como a gente já comentou aqui, não é isso inovar, mas essa missão de inovação, com olhar de tecnologia, de se provocar e de se permitir, é algo que eu entendo muito como uma missão de comunicar um pouco melhor isso. Então, super feliz de estar aqui com você. Maravilha. Vamos lá, conta para mim um pouco. Eu acho que vale a pena você contar a sua história desde lá do começo, que eu me identifico muito com ela e eu acho que muitos médicos que a nossa audiência, ela vai se identificar, né? O médico raiz, exato, ele sempre gostou de estudar, né? Exatamente. O médico raiz, ele sempre passou por vários desafios. Tirar nota boa na escola, estar entre os melhores da sala, aí depois tem um vestibular. Qual que é a disputa? Vamos lá, vamos chegar nessa linha de chegada. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Legal, Lorenzo. Eu segui uma carreira bem linear. A gente estava conversando previamente aqui, né? Então, eu acabei o colégio, 3º ano, entrei direto para fazer faculdade na Universidade Federal do Ceará, me formei e acabei vindo fazer residência em São Paulo, aqui no HC, na USP, no qual fiz residência de ortopedia, fiz a residência de ortopedia, fiquei como preceptor 2 anos e acabei entrando no programa direto de doutorado. E aí, ao concluir esse programa, eu acabei passando num concurso para voltar para a Universidade Federal do Ceará, num cargo de pesquisa clínica / ortopedia, e voltei. Então, eu sou cirurgião de joelho, então tradicionalmente eu opero o joelho, e não estou mais operando, já tem quase 3 anos. E aí, nessa carreira bem tradicional, até que veio a tal da pandemia, que aí, de uma forma não intencional, acabei sendo provocado para olhar para o diferente, né? Olhar para a inovação, olhar para a tecnologia. Como eu comentei, eu sou cirurgião de joelho, operava os pacientes muito, concentrava a cirurgia nas quintas-feiras. Então, operava ali 3, 4 casos na quinta-feira, segunda-feira, lockdown, tudo fechado. Doutor, vou perder minha cirurgia, o joelho vai ficar duro, o que é que eu faço? Comecei a mandar playlist do YouTube para esses pacientes e manejando, próxima semana volta, espera um pouquinho que vai dar certo, só que aí
A gente sabe a história virou, não foi uma semana nem duas. E aí a gente que tem esse viés mais acadêmico, e isso, na verdade, não é um problema para o médico, na verdade é um grande ativo, né? E aí eu coloquei no PubMed, que é a nossa muleta, né? E deixa eu dar uma olhada aqui sobre reabilitação digital para artrose de joelho. Então, eu não sabia o que era uma startup, eu não tinha ideia do que era uma startup, não era uma coisa porque o Lucas era um cara de tecnologia que manejava, que programava de forma alguma. Eu até brinco que eu sou ortopedista por trauma de não ser jogador de futebol e não que tenha chegado perto. E aí, Lorenzo, nessa perspectiva, eu vi os papers publicados de uma startup sueca que tinha uma história bem legal, que o pai era o chefe do serviço de ortopedia e o filho era programador. E eles publicaram esses cases da reabilitação digital para artrose de joelho. E eu falei, cara, aqui tem um negócio. E dá para virar um negócio esse negócio, né? E aí, de uma longa história bem curta aqui, eu comecei a explorar alguns caminhos, não entendia nada, e eu acho que aqui está melhorando, mas ainda é uma grande lacuna na formação do médico, porque você se forma, você faz uma baita residência, você aprende a operar, você é sedento para... Eu estou falando como cirurgião, né? Para querer operar, para pegar a mão, você está lá no mercado, você não sabe pedir uma cirurgia, você não sabe faturar uma cirurgia, você não tem ideia do que é um código TUS, uma tabela CBHPM, então a gente se forma sem essa base de olhar para a nossa carreira, e o médico... Essencialmente, no formato do Brasil, ele é um CNPJ. Eu vou mais, você não sabe como captar o paciente, você não sabe como construir a sua imagem, porque senão o paciente não vai te achar, você não sabe como vender um procedimento, uma cirurgia, e a gente cai no mercado de trabalho tendo que fazer tudo isso. Exatamente, Lourenço. E aí, nessa perspectiva, eu comecei a explorar alguns caminhos e volta para aquele ponto que a gente estava comentando, que inovar não necessariamente é criar uma startup. E aí, acabei seguindo nesse caminho de criar uma startup, não tinha ideia do que eu estava fazendo, então contratando solução de tecnologia avulsa, soft house para fazer, e aí é um buraco sem fundo gastar com tecnologia. A gente pensa que porque o Gmail é de graça, o YouTube é de graça, entre aspas, a tecnologia é barata, mas é muito caro desenvolver tecnologia, a gente não dimensiona até estar mergulhado nisso. Então eu comecei a gastar dinheiro nisso e falei, cara, não tá dando muito certo, né? E aqui entra um outro problema do médico. A gente é muito treinado, condicionado e precisa ser, de fato, a não errar. E não errar é não errar de forma absoluta. Então não é ser 99,9% preciso, tem que ser 100% preciso. E quando você vai nessa perspectiva de criar algo novo, de tentar inovar, criar algum processo, seja uma startup, ou seja mesmo um processo pequeno no teu consultório, você precisa ter... quando eu falo processo, não é procedimento, pessoal, até para não confundir erro de procedimento. Eu falo um processo, alguma mudança gerencial, alguma aplicação, contratar uma solução, o médico é muito avesso à mudança. Então, eu me coloco até nessa pauta aqui, né? Como a gente tinha uma solução de contabilidade que todo mês a gente estava desagradável, assim, não agradava, não atendia bem. Mas a gente não mudava, só pelo fato de não mudar, não querer ter o trabalho de mudar. Então, acho que a gente se permitir errar também nesses processos, né? Então, a gente foi muito avesso, na formação como médico, muito avesso ao risco e você não quer testar. Então, acabou que a gente quer bolar a solução completa, pronta, antes de vender isso a mercado. Então... Perfeito. E aí, nessa sua história, eu tiro duas conclusões aqui muito chaves e que se adequa perfeitamente para o médico. A primeira é que o médico confunde o negócio dele com a ciência médica. Existe a ciência médica e a ciência do negócio. Na ciência médica, você não tem espaço para errar. Você tem que replicar o que está cientificamente comprovado. Exato. Mas na ciência do negócio, você tem que testar rápido, falhar barato, aprender com os erros e implementar a sua melhoria. Exato. Rodar tudo que é o manual de uma startup. Só que isso não funciona só para uma startup, funciona para qualquer negócio nos tempos atuais, onde a informação é muito rápida e a gente vive um tempo de inconstância, mudanças frequentes e rápidas. Então, não tem espaço para você não testar. Você deve testar na ciência do negócio. Um outro ponto, que é um aprendizado aqui também, é um aprendizado meu, é a famosa software house. Quando eu comecei, eu tomei cano de 3 software houses. Porque eu queria construir um aplicativo, que hoje é o SD Conecta, mas ia lá, contratava a empresa, me dava cano. Segunda, terceira, tomei 3 canos. Uhum. Aí
os médicos, muitos têm essa vontade, esse sonho, e tem que dar vazão a esse sonho mesmo de construir. Mas ele precisa entender que construir um produto de tecnologia, ele precisa de apoio, ele precisa de caminhar com pessoas e viver esse mundo. Porque o principal é o escopo, né? A tecnologia ela muda muito rápido. Então, você vai lá para a software house, por mais que ela seja bem intencionada... Exatamente. Você vai falar assim, eu quero A, B, C, D e E. Aí ele vai falar, daqui 3 meses eu te entrego. Quando chega 2 meses, o D e o E já não servem mais. Você quer o P, o Z e o H. Exato. Aí ele vai falar assim, não, agora para eu te entregar o P, o Z e o H, eu vou te cobrar o que eu cobrei, porque eu já investi aqui, já contratei as pessoas, agora eu vou te cobrar para P, Z e H. E isso é um processo infinito. Se você não tiver uma âncora ali que te segura e alguém da área te norteando, te caminhando, a chance de você bater a cabeça é muito grande. Eu não conheço ninguém que desbravou. Você conhece? Cara, não conheço. Assim, tem 2 histórias legais aqui. Uma é minha irmã, que é endócrina. E obviamente, ela sabe, eu trabalho com tecnologia, tem 3 anos. Ela, Lucas, quanto é que é para fazer um aplicativo? Aí eu falei, esquece essa ideia. Não sei nem o que você está pensando, já aborta a ideia aí. Então, assim, essa mentalidade, quanto é um aplicativo? É desenvolver um produto, criar um negócio que você... Mais do que o aplicativo é barato de fazer. O problema é a aplicação desse produto que tem o santo graal, que é o PMF, né? O Product Market Fit. Exatamente. Que é esse encaixe do produto com o mercado. Que é literalmente você criar algo que não existe, o produto, para um mercado que não existe. Então, se você conseguir juntar essas 2 pontas, é algo que é muito difícil. E que não é para todo mundo. Que aí, como você falou, Lourenço, é uma jornada que você tem que dividir com pessoas. E não só no sentido de desenvolvimento de tech. Pessoas, investidores, mentores, advisors que vão te suportar nesse caminho. O contraponto a isso é ter uma história bem legal de um colega médico também, que ele dividiu comigo essa experiência dele, que é o seguinte, hoje para você, colega, nunca teve tão barato, acessível e fácil desenvolver tecnologia. Perfeito. Então, há 3 anos atrás, quando eu comecei, 3, 4 anos atrás, era intangível ainda isso para mim. Hoje, olha que cara legal desse colega. Ele é cirurgião e ele disse que tem um gargalo de WhatsApp. Hoje o WhatsApp, de fato, facilita muito, mas ele virou quase que um full-time job para o médico. Então, hoje, um médico, dependendo do volume, da característica do consultório dele, se ele passa o dia todo respondendo no WhatsApp. Se ele der brecha e for ali em real time, ele vai ficar o dia todo ali. O que foi que ele fez? Esse colega médico, sem formação de tecnologia, ele integrou, usando essas plataformas de no-code, o WhatsApp com o LLM. Vamos fazer... Mas olha que legal entender o caso de uso, né? Porque ele não estava preocupado de colocar um LLM para responder o paciente dele. Qual era o gargalo dele? Eu quero saber o que é cirúrgico e o que não é. O que for cirúrgico é prioridade para mim. Então, ele integrou, ele fez essas plataformas do N8N com a OpenAI, que aí ele consegue fazer essa integração do WhatsApp e gerar uma priorização das conversas. Então, entende, prioriza e atende a demanda dele de priorizar o caso cirúrgico, atender mais rápido o caso cirúrgico. Ele atende, ele responde, então não é um robô, mas tendo essa clareza de qual é a dor que eu quero resolver, né? Cara, isso aí é um ponto legal de você trazer a história desse colega cirurgião. E tem um médico, o Dr. Frederico, que já esteve aqui na SD Escola de Negócios. Ele deu uma aula pra gente na SD Skills, que é o nosso encontro de segunda-feira à noite, onde a gente tem uma aula gratuita. Ele é cardiologista, ele fez exatamente isso que você contou. Ele comprou uma ferramenta, né, uma API, vamos dizer assim, que está conectada com N8N e são essas soluções ditas no-code, mas que integrou o WhatsApp com a LLM. Exato. Mas o pulo do gato aí é o médico entender, aí o médico fala assim, beleza, mas eu não quero fazer isso, eu quero contratar alguém para fazer. Só que quando você delega e não acompanha de perto, não vai ficar com a sua identidade. As respostas que virão, elas não têm a identidade que você precisa. Então, você acaba investindo numa coisa que, no final das contas, você vai falar assim, a inteligência artificial não funciona. Não é que a inteligência artificial não funciona, é que você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você quer. Agora, quando o médico vai para essa frente, ele se dá bem. Exato. Porque ele está aprendendo uma coisa que ele não sabe. Então, primeira coisa, ele já tem um conhecimento absurdo de uma tese que eu acredito muito, que é o no-code.
Segundo, ele vai poder lapidar o produto e evoluir a jornada desse produto. E isso é sensacional. E você também passou por isso, por essa questão do no-code. Eu acho que eu queria que você contasse. E aí foi muito um momento que a gente teve um turnaround, uma mudança na empresa grande e eu falei, cara, não vou mais contratar soft house, porque, novamente, não é que o cara não vai entregar porque ele tá querendo me aplicar um golpe, mas é porque o que eu preciso hoje é diferente do que eu preciso 3 meses, que é o prazo dele me entregar. Então, ou eu faço esse negócio com vida própria, como você tá trazendo, ou não vai funcionar por mais que eu injete dinheiro aqui. E aí eu me propus a aprender um pouco sobre no-code, né? Então, tinha até um parceiro que me ajudava, eu tinha momentos com ele semanais para desenvolver, a gente montou um projeto e falei, vamos executar junto. Não quero que você faça todo para mim, eu quero construir junto com você mais lento aqui, porque também eu volto para o ponto do médico separar a assistência, que tem que ser 100%, não pode ter do negócio, né? Então, a gente tende muito a querer dourar a pílula demais, ficar lapidando aquele produto que você não sabe nem se vai alguém querer comprar. Então eu falei, cara, deixa eu vender primeiro e se eu vender eu acelero a entrega do desenvolvimento de tecnologia. Mas acabou que nesse meio termo, antes de entregar esse projeto dos 4 meses, a gente acabou recebendo um investimento de um fundo e eu conheci o meu sócio atual, que é desenvolvedor, que é um cara com muita experiência no setor de tecnologia, que aí vira o jogo. Aí é uma outra perspectiva, porque ele tá lá, pele em jogo também junto comigo ali, no risco total e trazendo essa habilidade complementar. Que aí, de fato, não para empreender, não para inovar numa aplicação como esse colega que eu achei genial, do WhatsApp, do consultório dele, que está ajudando. Que é inovação, que é diferente de empreender em tecnologia numa lógica de startup com investimento de fundos, né, de venture capital. Que aí é uma lógica de desenvolvimento do produto. Que aí você precisa ter um cara de tech que vai caminhar ao seu lado. Mas nesse outro caminho é porta aberta para o médico. É só ele se permitir. O problema é que ele não pode contar a hora dele como hora de plantão. Que eu acho que é um grande erro do colega médico. Que a matemática que ele faz ali, ele cara, se eu contratar o cara, sei lá, é X reais, o meu plantão é 2X a hora. Então eu prefiro dar plantão e contrato o cara para fazer para mim. E aí não para de pé. Mas não para de pé porque não tem entrega. E exato. A gente na SD Conecta foi exato. Enquanto eu não achei o Davi Zanotto, que é o meu sócio, que é de tecnologia, o negócio não foi para frente. E desenvolver esse produto, hoje a gente tem SD Conecta, que são as comunidades SD Monitora, que é a plataforma de monitoramento. Desenvolver o produto e evoluir o produto é uma jornada contínua diária. Diária. Infinita de testes, aprendizados, erros. Então, se você não tem... se você não toma conhecimento dessas premissas, se você não entra nesse mundo de desenvolvimento de um negócio com pessoas certas, provavelmente você vai bater muita cabeça. Exato. E você vai gastar muito dinheiro, e é o caso da sua irmã, né? Então. Quanto que custa? Mas tá muito longe de pagar um dinheiro e falar assim, toma aqui o aplicativo. Mas tá muito longe. Aborta, e porque, inclusive, pro que você tá querendo um aplicativo, você vai resolver no WhatsApp. Eu não sei nem o que você quer, mas eu tenho 90% de certeza que se você listar uma tarefa do que você precisa com esse aplicativo, você vai fazer no WhatsApp, e o seu paciente prefere fazer no WhatsApp. Do que baixar o aplicativo. Que aí volta pro ponto do outro colega lá, que tá acessível, só que você precisa se permitir explorar. Então, dificilmente alguém vai fazer por você tão bem quanto você faria. Beleza, aí você se juntou a um técnico, né, de tecnologia, recebeu investimento, vocês estão lá no Cubo, somos colegas lá do Cubo, a gente também, enquanto empresa, está lá. E você, aí sim, encontrou um modelo de negócio e que está indo muito bem. Então, eu queria que você contasse a fase atual agora para a gente da Estralo. Legal. Então, até trazendo um contexto, né? Então, eu sou ortopedista e a ideia da Estralo surgiu para reabilitar esses pacientes na pandemia que estavam em lockdown, essa reabilitação digital. Então, a gente acabou recebendo um investimento de um fundo de venture capital, aí novamente para o colega médico, aí muda a regra do negócio, então você tem que entender o caminho que você está indo, o compromisso que você assume com esses investidores, que tem uma regra de passagem de bastão, um jogo de fase, eu preciso ir mudando de fase. Então a gente entrou nesse jogo. Para fazer reabilitação digital, o que a gente logo percebeu é que para o Brasil, diferente do benchmark de fora, é muito difícil vender reabilitação digital. Então, a gente entendeu que a entrega de valor da Estralo, mais do que eu trazer só uma perspectiva de uma reabilitação digital, é cuidar do paciente de ponta a ponta. Será que eu consigo, nesse modelo que a gente atua hoje, que é o B2B, 2C, né? Então, eu vendo para o negócio que oferece para os seus clientes. No caso, prioritariamente,
operadoras de saúde e algumas autogestões e empresas de grande porte. Então, eu vendo para essa empresa que me disponibiliza para os seus beneficiários. Então, como é que, para além de uma reabilitação digital, eu entrego o que o paciente precisa, que é resolver a jornada dele. Então, o paciente... E aí, novamente, a gente se abraça muito ao produto. Você se apaixona por aquele produto. Mas o que ele precisa, o paciente ele não quer... Na verdade, vamos ser bem pragmáticos aqui. Ninguém quer fazer nenhum tipo de reabilitação. Você quer correr. A gente estava comentando aqui esse dor no joelho, cara. Você não quer reabilitar. Você não quer nem fortalecer muitas vezes. Você quer correr. Então, como é que eu entendo a jornada do paciente, o que é que ele precisa e eu ajudo a navegar de uma maneira mais fluida. Então, acho que essa virada de entender, de cuidar do paciente como um todo e não só desse aspecto da reabilitação, foi uma grande virada de chave do modelo de negócio da Extralo. E hoje, para entender a Extralo, é muito fácil como uma clínica. Então, a gente se posiciona junto a esses nossos parceiros, essas nossas... Então, a gente já atende hoje empresas multinacionais, empresas de grande porte, grandes corretoras, grandes operadoras de saúde, num modelo que eu imagino como uma clínica. Uma clínica que eu resolvo o teu problema de ortopedia de ponta a ponta. Seja da consulta a uma eventual cirurgia. Então, a gente consegue cobrir esse lastro ali, que vai também desde o digital, como uma plataforma, como também no presencial. Então, como é que eu navego esse paciente? Como é que eu identifico esse paciente que tem uma dor no joelho, que é diferente a dor do joelho dele se a gente estava correndo e está com um atritozinho do trátor tibial na região lateral, que não é nada grave, ou se é uma dor porque ele estava no racha do futebol da quarta-feira da empresa, torceu o joelho e inchou. Então, esse paciente tem chance de ter uma lesão de ligamento cruzado. Então, como é que eu identifico? Como é que eu facilito a vida desse paciente, por exemplo, já dando uma solicitação de um exame quando pertinente para fazer, no caso, uma ressonância de joelho para identificar essa lesão e direciono ele para um médico que vai fazer o melhor atendimento dele, se for necessário operar, que opere da melhor maneira possível. Perfeito. E aí o seu cliente é a operadora de saúde, certo? Exatamente. E aí é legal a gente destrinchar esse modelo para quem está nos acompanhando. A operadora de saúde, ela precisa contratar o prestador de serviço, ela precisa contratar quem faz o exame, ela precisa contratar o hospital, ela precisa contratar a fisioterapia. E esse cuidado, muitas das vezes, é fragmentado e o paciente não é navegado. Essa palavra eu gosto muito dela, né? É literalmente navegar, pegar na mão do paciente para oferecer a ele a melhor experiência, entregando valor. Conceito muito claro lá de Porter, né? Michael Porter, em que ele defende os bundles, os pacotes, onde você aborda uma condição de saúde, exemplo, rotura do ligamento cruzado anterior. E quando a operadora vai abordar essa condição de saúde, ela tem que falar apartadamente com o ortopedista, ela tem que ver o hospital, se precisar de uma prótese, tem o fornecedor da prótese no meio, e tudo isso é fragmentado. Exato. E o valor vai se escorrendo na relação entre esses agentes da cadeia. O que a Extralo faz é empacotar essas condições de saúde, retirar atritos, melhorar processos. Então, ela oferece para a operadora uma solução do começo ao fim para condições de saúde específicas dentro da ortopedia. E aí eu queria que você explicasse como que está indo, assim, qual que é a grande vantagem disso para o contratante e a operadora. Lorenzo, eu gosto de falar que se a gente resolvesse um problema na saúde do Brasil, e aí eu vou falar com o Brasil, que é o que a gente tem mais propriedade, mas eu acho que se estende para o mundo. Se a gente resolvesse um problema, 80% das situações seriam sanadas, que é a questão da confiança. Então, o que a gente tem se proposto a fazer é muito colocar todo mundo na mesma mesa e sentar. Vamos pensar nesse processo, vamos juntar essas pontas aqui, desses vários pontos de contato que você comentou, e criar, de fato, um alinhamento que traga confiança nesse processo. Porque está todo mundo preocupado achando que o outro está ali passando a perna, está querendo levar vantagem. Então, vamos definir, como você falou, alinhar processos... Retirar atritos e melhorar processos. Retirar atritos e melhorar processos para trazer essa transparência. E aí, o que eu acho que a grande vantagem que a tecnologia está permitindo hoje, que talvez há 4, 5 anos era impossível, é você conseguir trazer essa transparência, inclusive na perspectiva do paciente. Então, o que a gente tem a possibilidade de fazer com tecnologia é escalar o grau de cuidado a ponto de eu ter pontos de contato longitudinal com o paciente, que o grande árbitro de todo esse processo... ele não é a operadora, não é o prestador, é o próprio paciente. Então, conseguir acompanhar essa perspectiva do paciente não é fácil, mas que hoje a gente, de fato, entende como uma janela viável de ser executada.
Olha que interessante, né? A sua caminhada enquanto negócio. E aí a gente já também traz outro conceito aqui de pivotagem. Como o negócio, ele precisa do dono do negócio estar constantemente ligado e com o dedo no pulso do caso do cliente para fazer as mudanças necessárias de acordo com o que o mercado vai evoluindo. Quando vocês começaram, vocês imaginaram que a tese que estava bombando lá fora, e empresas valiosíssimas, né, com bilionárias, Exato. unicórnios de reabilitação digital, elas vingariam aqui. Não tinha nenhuma, você ortopedista, juntou com um cara de tech, veio um fundo, falou, cara, olha aqui o benchmark aqui, quanto que está valendo essa empresa? Vamos trazer isso para o Brasil. Exatamente. Aporta dinheiro e bora fazer a reabilitação digital. E aí, rodando, vocês viram que é um pouco diferente. O buraco é mais embaixo. É um pouco diferente. Então, como você mesmo disse, eu quero correr, eu não quero nem alongar antes de correr. Por isso que eu tô com a dor no joelho. Agora, você imagina a pessoa que ela não quer fazer reabilitação... engajar numa reabilitação é muito difícil. É difícil. Quanto mais numa digital. Então, é difícil. Tem um dado de literatura nacional de 2022 que o absenteísmo em reabilitação, em fisioterapia no SUS chega a 72%. Então, assim, é muito difícil engajar. A gente está falando de comportamento humano. Então, é natural do ser humano. A gente desenvolveu... Cara, bem legal esse ponto que você trouxe. A gente desenvolveu um algoritmo para fazer a predição de abandono de tratamento. Então, isso é muito legal. Eu consigo fazer uma análise multimodal de dados do paciente, dados conversacionais, dados de imagem que ele me manda, enfim. E olha que interessante. Sabe qual é o principal fator de abandono de tratamento dos nossos cohortes, nessa análise que a gente fez desse algoritmo? Os pacientes que entram com dor maior do que 5, quando essa dor cai abaixo de 3. Então, ou seja, ele ficou bom, abandona o tratamento. É natural do ser humano. Então, hoje a gente entende muito mais como eu acompanho o paciente nessa jornada e sabendo que são várias dessas condições ou patologias crônicas, então quem tem artrose de joelho vai ter para o resto da vida, provavelmente. Como eu me posiciono como uma primeira opção de contato para ele. E aí eu sei que esse cara ele vai abandonar, mas ele vai voltar comigo daqui 1 mês e meio, daqui 2 meses, daqui 6 meses ele vai voltar. Então como é que eu sou essa porta de entrada para esse paciente e garanto que o melhor cuidado, mais pertinente e que de maneira mais resolutiva, com a alocação racional dos recursos, a gente consiga entregar o cuidado do paciente. Maravilha. E aí, continuando naquela história ali da pivotagem, vocês tinham uma ideia, viu que reabilitação não era assim, pivotaram. E vocês estão em um modelo que é muito inteligente, que é navegar o paciente, tratar uma condição de saúde específica dentro de uma área específica, que é a ortopedia, através de pacotes para retirar atritos e melhorar processos. A operadora, que é aquela que vai contratar, que vai pagar, quando ela olha para você oferece para ela uma solução do começo ao fim. Exato. Ponto 1. Você tem dados centralizados de desfecho do começo ao fim, porque você tem o paciente na sua mão, que você pode mostrar para a operadora o quanto faz sentido, né? A gente conversava, você falou que uma solução sua já economizou mais de R$1 milhão para um cliente seu. Por quê? Porque você centralizou a jornada do paciente mediante uma condição de saúde e navegando esse paciente. Aqui, coincidentemente, mas não é coincidência, aqui no podcast, uma coisa que eu defendo muito, Lucas, até para saber sua opinião, a gente tem um curso disso que são os chamados planos de acompanhamento. É um princípio parecido com o que a Stralo faz, mas o médico, em qualquer especialidade, legal, com uma doença crônica, que cuida de uma doença crônica, ele se entende, ele se assume, ele se prepara, ele se capacita para ser um dono de negócio. Então, ele empreende num plano de acompanhamento. O que é o plano de acompanhamento? Ele vai construir uma jornada de navegar o paciente
dentro do seu consultório, Perfeito. mas ao invés de ter uma fonte externa de pagamento, quem vai pagar é o próprio paciente, é o out of pocket. E como as doenças são crônicas, você aumenta o LTV do seu consultório, porque esse paciente, até quando ele vai sofrer de diabetes, até quando ele vai sofrer com obesidade, até quando ele vai sofrer com a depressão, até quando ele vai sofrer com a apneia obstrutiva do sono. Isso não tem fim. Exato. Então, o médico que se vê como dono de negócio, ele capta o paciente na consulta e na consulta, mediante indicação ética, ele faz um upsell para o plano de acompanhamento. E aí ele navega o paciente cuidando não só da doença, por exemplo, diabetes, mas também da saúde, cuidando de 4 pilares que a gente defende muito aqui, que é o sono, atividade física, gerenciamento de estresse e a nutrição. Então, a medicina, para você evoluir para a entrega de valor, que é o que Porter defende lá, e que é o que vocês executam e vocês acharam um modelo, não dá mais para ser fragmentado. Total. E essa jornada ela vai ser completa do começo ao fim e o paciente vai se sentir cuidado, vai se sentir acompanhado, que é um pouco do que vocês fazem. Cara, bem legal esse ponto que você trouxe. Uns 2 ou 3 esse ano já, umas 2 ou 3 pessoas vieram conversar comigo, que sabe que eu estou empreendendo em saúde e fico com algumas ideias análogas, assim, de como é que eu ajudo o médico a cuidar da jornada do paciente dele. De fato, é algo que é muito valioso, e valioso no sentido, não estou trazendo aqui só na perspectiva financeira, mas é valioso para o paciente, porque o paciente precisa disso. Então, o médico que está aí, que às vezes que não consegue olhar para o consultório dele como um negócio, você está fazendo algo que vai gerar muito valor para o seu paciente. Esse cara está perdido, esse cara deixa de tomar medicação, esse cara às vezes só esquece de marcar com você e vai no automático, porque esquece. A gente teve até um caso recente, assim, não teve nada de sério, assim, mas um exame que era para ter sido de rastreio, era para ter sido antecipado na família, eu e minha irmã médica, a gente acabou não lembrando de fazer, minha mãe esqueceu também, tinha um histórico na família, não deu nada no exame, mas a gente ficou depois, se tivesse dado, cara, a gente tinha um protocolo para seguir da família, que tem um histórico familiar e deixou passar. Mas não teve ninguém para lá, né? Cadê a parte interessada ali que tá capturando valor com esse exame, exatamente. Lembrando você. Até o seu cabeleireiro manda recado para você. A cara que troca o seu óleo manda recado para você que já é hora de trocar o óleo do seu carro. Por que o médico não vai acompanhar a jornada? O que eu acho que, até como modelo de negócio, para essa perspectiva, é que alguém que conseguir estruturar um modelo que vai ser muito sem atrito para o médico, porque qual é o desafio que eu trago? O médico, ele é muito ocupado para poder gerir a sua clínica. Então, tem que ser alguma coisa muito plug and play. Tipo assim, tem que ser alguma coisa pronta que o médico vai conseguir. E aí, dos que eu já vi que estão se propondo algo análogo, é algo que é muito engessado, que o próprio médico depois é uma barreira. É tipo, você falou, não, mas isso aqui, o meu protocolo é diferente. Só que ele não quer fazer o protocolo dele também. Então, fica ali, fica num dilema de execução. E eu concordo com o que você está falando. Eu acredito que surgirão iniciativas plug and play. Algumas vão dar certo, obviamente. Outras vão ficar pelo caminho. Mas, nesse ponto, eu quero até fazer a comparação com o desenvolvedor de software lá e o médico querendo fazer o aplicativo. Na minha opinião, se o médico não participar do processo e ele não construir a solução dele, a chance de sucesso é baixíssima. Total. Agora, a nossa dificuldade, assim, eu vejo a dificuldade dentro dos nossos alunos, a gente está com mais de 100 alunos e a gente não oferece uma solução pronta para ele. A gente dá a vara para ele pescar. Você tem que criar o seu. Exato. E os médicos, eles têm uma dificuldade muito grande, eu vejo, assim, dentro dos meus alunos, de pensar com a cabeça de negócio. Porque ele pensa assim, gente... Mas eu já cuido do diabetes, eu já peço os exames, tal. Mas por que o paciente me pagaria? Ele não consegue enxergar a entrega de valor além do cuidado da doença. Que é exatamente o seu negócio. Assim, quando você estava focado só na reabilitação, não rolava. Agora você se enxerga como, cara, eu vou retirar a atriz, melhorar o processo para a fonte pagadora. E ela... vai ter economia comigo, porque eu vou cuidar da jornada do começo ao fim. Exato.
O médico tem que se enxergar de como ele retira a atriz, melhora o processo pro paciente. Do paciente dele. Dele. Porque ele sabe. Ele sabe qual que é a jornada do paciente dele. E esse paciente quer. Ele está disposto a investir um pouco a mais, porque ele precisa, ele se sente acolhido, ele valoriza você mais como médico se ele te dá a opção, porque vai na lógica da comodidade. O que eu acho muito legal é a gente trazer uma perspectiva. Daí vem a questão da inovação. É trazer uma perspectiva desses outros mercados que foram disruptados, que mudaram. E o que é que eu preciso trazer para a saúde? E às vezes é pensar diferente. Porque não é só o inovar, não é só digitalizar um processo em si. Mas como é que eu olho, por exemplo, o Pix hoje ele não é um cheque que você assina e bate uma foto digital. É algo que talvez você nem saberia explicar antes dele existir. O que é que desse paralelo dá para a gente trazer para a saúde, né? E quando você traz o paciente quer, os números mostram. O mercado que mais cresce é o mercado de wellness, bem-estar. A saúde, ela tem sido cada vez uma necessidade. E aí, muitos falam assim, mas eu não vejo o meu paciente querendo investir em saúde. Talvez você não está oferecendo o que ele vê valor. Você não está oferecendo saúde, você está oferecendo doença para ele, né? Cuidado da doença, suporte à doença. E o paciente quer... Não é o paciente, é você que está nos ouvindo aqui, que está conosco aqui. Qualquer pessoa quer saúde. Qualquer pessoa, não é à toa, cara, que as academias estão cheias. Não é à toa que os nutricionistas estão tendo cada vez mais pacientes. As pessoas estão preocupadas para comprar saúde. Não é à toa que tem empresas de festa que estão fazendo corrida, cara. Porque os caras estão vendo que o dinheiro, você vê, a própria lógica do happy hour está mudando. Porra. A lógica da happy hour tá mudando. As pessoas, o bar tá fechando mais cedo. As pessoas estão indo correr sábado de manhã, que é o dia do longão, a gente que corre. Isso. Então tá mudando o padrão. Então você vê, por exemplo, a corrida do Belmarx, que arrasta a multidão às 7 horas da manhã, que é uma festa. Então esse perfil das pessoas, elas estão procurando saúde. Então é uma mudança de cenário de mercado. Tanto é que grandes companhias de bebida, de fast food, a ação ela vem numa lógica de ficar plana ali ou começar a cair precificando essa mudança de padrão de consumo da sociedade. Exatamente, outra tendência, você falou bem das festas, né? Isso cultural, as pessoas, os jovens, eles estão querendo arrumar os seus cônjuges, os seus parceiros, muitos não estão indo para balada, eles estão indo para corrida, ela tem os mesmos gostos que eu. O mercado de vendas de proteínas só cresce, está explodindo. Então, as pessoas... Recente eu escutei uma propaganda de ovo, e assim, é muito legal, eles fizeram um jingle, só batendo assim, que tem proteína, que tem proteína, que tem proteína. As pessoas estão mais interessadas porque elas sabem que a proteína é chave para o desempenho dela enquanto à saúde. E por que nós, médicos, não vamos surfar essa onda? Por que a gente vai ficar preso, bitolado no cuidado da doença? Eu sei, você sabe cuidar de forma ética da doença e você tem que continuar. Mas existe um mercado aí pedindo para ser cuidado que é assim, olha também para a minha saúde, me entrega os dois juntos. Deixa de fragmentar o cuidado, empacota isso aqui para mim e me entrega valor, porque você vai capturar valor. Como você disse... Artigos de alto impacto, Lucas, mostrando desfecho da accountability. Quando tem um paciente prestando contas para um profissional de saúde, o desfecho dele melhora. Então, agora, a visão do negócio, ela é imprescindível. Se você não está vendo tendência, se você não está olhando comportamento, se você não está entendendo o que o povo tá pedindo, você está com a cabeça baixa na linha de montagem ali, apertando parafuso. Tem que lembrar que o teu cliente, o teu paciente hoje, o parâmetro de qualidade dele, assim, o basal para ele é o Uber. Que ele aperta um botão e o carro chega em 4, 5 minutos. iFood, são as plataformas de delivery, que ele pede, chega a comida dele, se atrasar 3 minutos da pista, ele já tá mandando lá pro cara. Então a régua tá alta, porque o padrão de consumo vem mudando, e não só o padrão de consumo vem mudando, o padrão de conveniência das pessoas vem mudando, e tá lá em cima. Então hoje, é normal, não, eu vou esperar... Demora a consulta do doutor, a fila de espera é grande. Eu fiquei lá esperando 2 horas no consultório para ser atendido. Hoje, o grau de tolerância do paciente para isso é muito baixo. Então, o padrão de conveniência é outro. A sociedade está empurrando e está jogando essa régua lá para cima. Então, a gente... e eu acho que o médico ele precisa assumir esse protagonismo.
Porque senão alguém vai assumir por ele. Isso vai acontecer, alguém vai assumir por ele. Só que como você falou, e eu acredito piamente nisso, nessa perspectiva, do mesmo jeito que o cara de... Você não vai fazer uma solução de tech sem um cara de tech, você não vai fazer essa solução sem um médico. Então você é para ser o responsável do seu consultório, você é para ser o protagonista disso, né? Tem uma frase que eu gosto muito: se você não tem estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Então, o médico, ele é a chave, ele é o elo principal dessa cadeia. E não é porque nós somos médicos, porque ele detém o conhecimento de toda a jornada. Ele tem a capacidade de fazer o diagnóstico diferencial e ele tem o carimbo na mão para prescrever medicamento. E outra, eu ouvi de um investidor algo muito legal. Ele falou, cara, o médico, por definição, ele é um empreendedor muito bom. Porque ele é um cara resiliente. Ele é um cara estudioso. Porque ele passou na faculdade, ele foi passando por N gargalos da vida dele. Ali, processo seletivo, ele passou por um vestibular difícil, ele passou por um processo seletivo de residência que foi difícil. Ele se ferrou na residência muitas vezes, trabalhando pra caramba, chegando de madrugada. Então ele é um cara resiliente, que trabalhador. Pô, tem colega nosso que trabalha 60, 80 horas por semana, dá plantão. Então assim, é um cara resiliente, trabalhador, estudioso. Então, que use essas ferramentas também para se permitir olhar um pouco fora da caixa e explorar, desenvolver essas outras oportunidades. Concordo plenamente. E levantar a cabeça, né? Porque se você tá com a cabeça baixa, apertando parafuso, por mais que vocês tenham um rendimento aí satisfatório no final do mês, muitas das vezes esse rendimento ele não é sustentável no longo prazo. E o segundo, muitas das vezes você não vê a satisfação do seu trabalho no que você está fazendo. Porque se você está apertando parafuso, você está renovando receita, copia e cola na receita, copia e cola, passa 10 minutos na frente do paciente. Passar 20 anos, 30 anos fazendo isso, quem que aguenta? Não aguenta. Né? E nas mudanças que vão vir no cenário macro, que eu acho que cabe uma discussão à parte, esse tipo de... A construção de relacionamento do médico é o ativo mais importante do médico hoje. Então, você ter esse bom relacionamento com o médico, você ter esse acompanhamento longitudinal, você cuidar dessa jornada do paciente, isso é insubstituível. Isso ninguém vai conseguir fazer, isso não vai ser tomado de você. Então, talvez o médico que está hoje no consultório, que é para estar mesmo. Então, assim, não é para todo médico, pelo amor de Deus, não é para estar todo médico empreendendo, tipo, largando tudo para estar fazendo o que a gente está fazendo. Ele tem que estar no consultório mesmo. Mas para esse profissional, o ativo dele é o cuidado do paciente. Hoje é o ativo mais importante desse profissional. E vamos falar assim de futuro aí. O que você pensa para a sua carreira no futuro? Aonde você quer levar a Estralo? Conta um pouquinho do roadmap que vocês estão. Vai fazer 3 anos agora, né? Vão fazer 3 anos que eu tô full time na Estralo, então eu não tô mais atendendo no consultório. Eu tinha um emprego na universidade, acabei pedindo exoneração porque não tinha licença. Então, o plano dos próximos 5, 10, 20 anos é a Estralo, né? Então, e a ideia é de fato se tornar a maior clínica de ortopedia do Brasil. Então, que os pacientes tenham a melhor experiência, que tenham os melhores processos e que a gente consiga fazer de uma forma racional o melhor tratamento para os nossos pacientes e que se adequa ao modelo dos nossos parceiros. Então, assim, essa visão de longo prazo da Estralo, e aí trazendo uma perspectiva que aí é um sonho muito pessoal. E assim, isso eu e meu sócio, a gente compartilha dessa visão que a gente quer muito para qualquer brasileiro, independente se tem plano ou não, se é só SUS, mas para qualquer brasileiro a gente quer garantir uma camada de atendimento. Então, como é que de uma lógica de um autocuidado assistido, de uma lógica de um tratamento inicial, eu consiga dar acesso para qualquer pessoa do Brasil que tem dor, poder ter um acompanhamento? Maravilha. E permita-me fazer uma comparação aqui, já batida aí no mundo da inovação, mas a maior empresa de locomoção não tem nenhum carro, a maior empresa de hotel não tem nenhuma estrutura física, e vocês querem se tornar a maior clínica, talvez sem nenhum ou com pouquíssimos endereços físicos. Exato, é isso. O mundo de hoje permite. Porque, Lorenzo, hoje o mundo ele é muito numa lógica de demanda, de agregação de demanda. A lógica do mercado atual é uma lógica diferente do que era há 10, 20 anos atrás, porque você tinha uma restrição de demanda. Então, tinha uma farmácia no centro, outra não sei aonde, outra... Então, hoje, numa quadra, tem 4 farmácias, uma em cada esquina. Então, hoje a gente vive muito mais uma restrição de demanda do que uma restrição de oferta. Então, essa agregação de demanda permite criar modelos de negócio diferentes, disruptivos, e que você consegue, uma vez agregada essa demanda, pensar em lógicas asset-light, com menos ativos físicos, e que gere mais eficiência para o sistema como um todo. Sensacional, cara. Muito bom. Parabéns.
Muito bom estar aqui com você e compartilhar a sua história, que é maravilhosa. Queria que você deixasse seu @, quem quiser te achar aí nas redes sociais, para trocar uma ideia sobre empreendedorismo, sobre negócio. Legal. Fico super à disposição para conversar com qualquer pessoa, tipo, qualquer colega médico. Tenho uma alegria quando alguns médicos me mandam mensagem, eu tô querendo fazer, acho muito legal. Esses processos de consultório, alguma coisa, me dá um feedback, tenho a maior alegria de poder atender isso. Não sou ativo no Instagram, eu me permiti fechar o Instagram, mas sou bem ativo no LinkedIn. Então, se você procurar Lucas Mello no LinkedIn, você vai achar, e aí vai ser um prazer a gente poder conversar, trocar ideia. Inclusive, fomento os colegas médicos que utilizem mais a ferramenta do LinkedIn, é uma ferramenta muito boa nessa perspectiva profissional, não para poder captar paciente, eu entendo que o Instagram é esse forte, mas de posicionamento, de autoridade, de troca de experiência, de consumir um conteúdo um pouco mais técnico, é bem interessante o LinkedIn. Soletra Estralo aí pra gente, pra acharem na internet também. Legal. Estralo, né? Estralo é de estralar mesmo, joelho, coluna, a gente sabe que o nome é bem sugestivo, mas é S-T-R-A-L-O-O. Maravilha, cara. Parabéns e sucesso na sua jornada. Obrigado, Lourenço. Tá vendo, meu colega? Você viu aí que para você capturar valor, ou seja, faturar e chegar naquele lugar que você merece e almeja, você precisa entender de negócio hoje em dia. Só o conhecimento técnico não vai te levar nesse lugar que você deseja, por tudo isso que a gente falou aqui. Então, vem aprender a entregar valor com ética, entendendo de finanças, de gestão, de marketing, de vendas, de tecnologia, com a gente aqui da SD Escola, na imersão da SD Escola. Me chama no @Lorenzo Tomé, eu vou te mandar a ementa e você vai saber tudo e eu vou te dar um desconto de 10%. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.